Olá, tudo bem? A partir de agora você acompanha mais um Câmara em Debate aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. O objetivo do programa é aprofundar temas relevantes para a população mogiana, sempre com a presença de vereadores, de representantes do poder público e também da sociedade civil. O tema de hoje é educação. Vamos falar dos projetos apresentados para melhorar a educação no nosso município. Tecnologia e empreendedorismo também vão ser debatidos no programa de hoje. Garantir o acesso de crianças e jovens à educação e oferecer ensino de qualidade, com professores capacitados e estrutura adequada para desenvolver o potencial dos estudantes. Este é o objetivo do Poder Público Municipal em Mogi das Cruzes. A pasta é responsável por 25% do orçamento da cidade e conta com mais de 44 mil alunos em mais de 200 unidades de ensino, entre escolas municipais e creches subvencionadas. Para acompanhar o trabalho desenvolvido, a cada 4 meses, a secretária de Educação vai à Câmara Municipal para a prestação de contas. Audiência pública organizada pela Comissão Permanente de Educação, que participa e também abre a discussão para a população. Para falar sobre o tema, recebemos aqui no estúdio o presidente da Comissão Permanente de Educação, vereador Mauro Araújo, também os vereadores Caio Cunha e Marcos Furlan, que são membros da mesma comissão. Vou começar falando com o vereador Mauro Araújo. Vereador, recentemente o senhor falou em plenário sobre o problema da falta de professores em algumas escolas municipais. Como que está essa situação? Nós falamos a respeito disso. Marcamos uma reunião, tivemos uma reunião junto com a secretária de Educação e toda a equipe do corpo técnico da Secretaria Municipal de Educação para a gente tratar. A Câmara vem recebendo diversas reclamações de diversos pontos da cidade que existem salas de aulas sem professores titulares nessas salas de aula. Sabemos de coordenadores, diretores, em alguns casos até pessoas que não tem nada a ver com a qualificação da educação hoje acompanhando nossas crianças. Nós procuramos buscar essa informação. E realmente existe uma grande dificuldade por parte da administração pública na contratação para professores temporários. Nós temos uma rede muito grande, algo próximo de 2.500 professores, e existem quase 200 professores, quase 10% desses professores ou estão de licença ou estão em readaptação, são titulares de uma cadeira, de uma sala de aula, mas não exercem a função de professor. E o poder público está tendo dificuldade, vereador Furlan, vereador Caio, que a gente tem conversado isso, Janaína, em como repor esses profissionais. O Tribunal de Contas, ele não permite a contratação temporária e, por outro lado, o Ministério Público, você não pode chamar um professor concursado para ele trabalhar temporariamente somente, também não pode ser feito isso. Nós estamos discutindo uma forma para fazer isso, para que a gente evite esse problema hoje que está afetando as nossas crianças. Os outros vereadores querem falar sobre o assunto? Vereador Caio? Eu acho que é um problema, né, porque muita gente acha que é uma questão, né, até financeira. Né? E na verdade não é financeira, é uma questão, né, burocrática e até legal. Então assim, eu acho que o nosso, né, desafio, né, enquanto comissão é de fato encontrar uma solução para esse problema, né? Onde o absenteísmo ele possa né, ser diminuído, né, pelo menos, e as crianças elas tenham, né, uma educação né, contínua, né, com o professor, né, sempre atuante em sala de aula. Vereador Marcos Furlan. Janaína, vereador Caio, vereador Mauro. Foi muito bom essa reunião com a secretária de Educação e com toda a sua equipe, porque nós pudemos saber, né, que a Secretaria de Educação já está estudando uma forma de fazer essa contratação, que através dos professores que foram aprovados no concurso, né, estão aí na lista de espera, eles vão poder fazer essa substituição aos professores efetivos. E também a nossa comissão também colocou uma possibilidade. Então, essas duas possibilidades, que através de uma entidade, né, a Secretaria de Educação, o nosso executivo, faria essa contratação. Então, a gente vai poder discutir essas duas possibilidades, né, vereador Mal? O vereador Mal colocou muito bem essa questão e poder avançar nessa possibilidade dos alunos da nossa rede pública poder ter a sua aula tranquilamente, poder assistir a aula, poder
ter a aula com os profissionais capacitados para ministrar essas aulas na rede pública. A questão é muito mais burocrática, legal, do que de uma questão orçamentária. Está na hora da gente que milita, somos homens públicos, somos os eleitos, da gente ter coragem de tocar em algumas feridas. Hoje o que acontece? Você tem um município, um estado muito burocrático, que apresenta dificuldades, não é ágil o suficiente na hora de prestar o serviço para a população. Nós temos alguns exemplos em algumas outras áreas, principalmente na área da saúde, que a forma de contratação foi totalmente transformada nos últimos 10 anos. Nós precisamos trazer um modelo para a educação. Hoje nós criamos algumas leis que elas estão trazendo algumas dificuldades. Nós baixamos a carga horária dos professores em sala de aula, só que isso fez uma demanda por professor aumentar muito grande. E o município, com as leis que nós temos hoje, ele tem uma dificuldade muito grande de encontrar a forma adequada, de fazer um concurso, de manter esse concurso, de chamar esse professor. Muitas vezes é para uma substituição, vereador Caio. Então eu acho que a gente precisa ter coragem de encontrar novas formas. Nós assumimos um compromisso, a Comissão de Educação, quando a gente teve acesso a essa dificuldade, que ainda no primeiro semestre de 2017, nós devemos apresentar uma solução. Tem a solução que a Secretaria apresentou, que é chamar os professores que estão na lista de espera. Eu acho que nós vamos ter dificuldade legal nessa solução apresentada pela Secretaria, porque seria um contrato temporário do mesmo jeito numa lista fechada. Quem não fez o concurso vai se sentir prejudicado, vai querer acionar a justiça para poder participar do processo seletivo. Essa é a minha visão. Ou a ideia que a Comissão de Educação está estudando, que é criar a lei das organizações sociais para a educação. Então, aí alguma entidade poderia nos ajudar a gerenciar alguns projetos na área educacional. Então, a gente poderia fazer, como é feito hoje com a área da saúde. O Hospital Municipal de Bras Cubas é um hospital do município, tem o gerenciamento do município, mas quem toca é uma organização social. Quem sabe um modelo parecido para isso não possa ser feito na educação. E o mais importante disso tudo é que a gente vai encontrar uma solução. Seja através da Secretaria de Educação, seja através da nossa comissão, uma solução tem que ser encontrada. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Recentemente, o vereador Caio Cunha propôs um projeto para divulgar as listas das creches municipais, as listas de espera. O que o senhor acha que vai trazer de benefício para a população? Bom, eu acho que, partindo do princípio que a transparência é um dever do poder público, eu acho que a população ela já ganha com isso, né? Eu acho que eu defendo que quanto mais as pessoas estiverem sabendo do que está acontecendo e forem participantes dos processos, é muito maior a chance de êxito da gente transformar a política, e criar um vínculo entre sociedade e poder público. Por incrível que pareça, Janaína, uma das maiores demandas que tem na Câmara, eu acho que os vereadores eles vão concordar comigo, é sobre tirar xerox, fazer currículo e vaga de creche. Parece brincadeira, mas é verdade. E há uma lenda de que o vereador ele tem poder, ele tem autonomia para influenciar na ordem de uma lista, o que ele não tem para fazer, né? Então, assim, obviamente, como no Brasil, assim, a justiça, assim, o senso de justiça das pessoas está associada à necessidade dela, então elas acabam procurando o vereador para que o vereador dê um jeito de colocar lá o filho, a criança dela, em uma vaga de creche. Tendo essa lista online atualizada em tempo real, conforme as coisas foram acontecendo, acaba com isso, porque se torna público isso. É lógico que há N variáveis, com relação à ordem, meio que a preferência, tem algumas questões judiciais, mas eu acredito que quanto melhor for apresentado, eu acho que a população ganha muito. Eu gostei da ideia do vereador Caio, desde o começo eu falei que é uma ideia que ela precisa só um pouquinho ser evoluída, porque ela traz uma complexidade. Parece simples a gente pegar uma lista de espera e colocar na internet.
Acho que nós vivemos um momento do nosso país que tudo que a gente puder fazer para transparência nos gestos públicos merece apoio. Só que a gente precisa entender um pouquinho essa complexidade. Porque o cadastro de uma vaga numa creche, ele não é igual para todos. Você tem uma criança, a criança que mora perto da creche, ela tem a preferência. E a cidade é uma coisa viva. Hoje você tem uma criança que não tem idade de creche, amanhã ela pode fazer aniversário e entrar na idade de creche. Você tem quem se muda para o município. Você tem as demandas judiciais. Hoje nós temos, é um dos grandes problemas que a justiça, todo mundo que se socorre, eles, para eles é mais fácil, eles dão uma canetada e vão fazendo estoque de criança hoje dentro da sala de aula, quase 100, 150 crianças que são matriculadas com ordem judicial. E ordem judicial você não discute. Então, muitas vezes você pode criar, eu estou só fazendo esse lembrete para mostrar como às vezes ter boas ideias não é uma coisa simples. Você tem lá, eu sou o primeiro da fila, daqui um pouco matriculou uma outra criança, mas por quê? Uma ordem judicial que teve ali. Ou surgiu uma vaga, as vagas que surgem, elas surgem por bairros. A gente procura fazer essa matrícula e o cadastro por bairros, ou pela vulnerabilidade social da criança. Então hoje já existe algo parecido, mas acho que, como o vereador Caio, está perfeitamente correto que esse modelo precisa ser um pouco mais transparente. Ele precisa ser melhor gerido pela sociedade, com as ressalvas necessárias. Mas acho que é uma grande ideia e que deve ser implantada no município. O ideal seria que houvesse creche para todos, né? Mas, infelizmente, a educação é um investimento que tem que ser contínuo. E quanto mais escolas e creches nós construímos, mais demanda haverá. Mas essa ideia do vereador Caio, eu apoiei em plenário na hora, eu achei que é uma possibilidade da transparência, essa questão até para a gente poder explicar à população como que está a situação de cada um, né? A gente saber e poder explicar. Fica muito difícil a gente tirar essa informação e de uma forma assim muito, não obscura, mas dificilmente quem nos atende na Secretaria de Educação fala, tem tantos na frente, mas você não tem aquela forma clara e precisa. Se houvesse uma lista, por mais que não seja uma coisa simples, eu acho que isso é a melhor forma de dar transparência e a gente poder explicar à população. Janaína, eu fico muito feliz com essa pergunta, até porque essa pergunta ela provocou, hoje eu acabei de perceber que eu tenho pelo menos 3 votos aqui a favor desse projeto. O vereador Mauro elogiou, o vereador Fulano também, então agora só falta a gente adaptar um pouquinho mais o projeto, né, para passar pelo plenário. Janaína, eu acho muito legal, tem o meu voto, essa questão nossa. Eu só acho que a gente precisa ter responsabilidade na hora da discussão. É incrível isso. Porque a Constituição Federal, ela diz, toda criança tem direito à creche. Aí você vai explicar para um pai do aluno que tem uma mãe que chega lá com o carro importado e ela é uma pessoa que não tem acesso, precisa para trabalhar, e por que o filho do outro está matriculado e o meu não está matriculado? Em Mogi a gente já atendeu altos índices de matrícula. Porque o direito não é de quem é pobre ou de quem é rico. O direito é da criança. E é duro você discutir isso, porque, na verdade, alguns anos atrás, em Mogi, nós tivemos que começar a fazer essa seleção. Começamos a pedir para as mães apresentarem comprovante de que ela trabalha, da que ela necessita. Então, é uma discussão não só de transparência, mas é uma discussão um pouco mais conceitual lá na frente, mas acho que ela pode ser feita. Eu acho que essa é a grande ideia. Eu acho que essa discussão ela pode ser feita com maturidade, junto com a sociedade, de forma transparente, como o vereador Caio quer. Vamos fazer um breve intervalo. Voltamos em instantes falando de educação e dos projetos desta área para Mogi das Cruzes. Escrever hoje o futuro da cidade é o trabalho realizado todos os dias pela Câmara de Mogi das Cruzes. Atuando de forma transparente e moderna, em sintonia com as necessidades e os desejos dos cidadãos, a Câmara está sempre se inovando e se renovando para representar você e fazer a cidade que você quer. Câmara de Mogi das Cruzes, escrevendo o futuro da cidade hoje.
você já pode acompanhar o trabalho dos nossos vereadores na sua TV. É isso mesmo, a Câmara Municipal agora está na televisão. Para sintonizar a TV Câmara, você precisa ter uma antena UHF instalada na sua residência. Com o controle remoto em mãos, acione o menu de configurações da sua TV e selecione a opção Busca Automática de Canais. Clique em Iniciar e aguarde a sintonia da TV Câmara no canal 60.2. Rápido, não é mesmo? Mas lembre-se, se o seu televisor for antigo, você pode precisar de um conversor para a TV digital. O sinal é aberto, gratuito, com imagem e som em alta definição. Sintonize e assista a TV Câmara de Mogi das Cruzes, canal 60.2. Voltamos com o Câmara em Debate, falando sobre educação. Agora eu vou perguntar para o vereador Marcos Furlan. Alunos do 5º ano de uma escola municipal da Moralogia, né, receberam um prêmio da NASA. Vereador, o que o senhor acha que isso representa, né? As crianças se destacando, importante para a educação do município. É um fomento à iniciação, é um fomento até a profissionalização no futuro dos alunos. E também o despertar, né? O despertar para que a curiosidade se aguce e possa ser feito esse projeto. Esse projeto acontece já há 4 anos, e há 4 anos tem sido premiado. E esse ano foi reconhecido pela NASA. É um projeto coordenado pelo professor João Carlos Martins Indena, né, e eles trabalham muito devido à estrutura básica que a escola dá, nas salas de informática, nas aulas de informática também, e a gente fica muito feliz por Mogi ter projetos como esse. Eu tive a oportunidade de dar aula na escola integral, logo no início, no ano de 2008, e vi, né, quantas possibilidades nosso município pode angariar através da educação, através do período integral, através do esporte, cultura, das oficinas. Só que esses projetos precisam ser melhorados. Não adianta também só da iniciação, precisa ter a segunda parte, vereador Mauro. A gente precisa continuar com esse fomento. Quando o aluno sair da escola municipal, ele tem uma continuidade. Eu que milito na área esportiva, eu vejo que isso é uma grande possibilidade desde que haja a continuidade desses projetos. Vereador Marco, quer comentar? Quero sim. Eu acho... Nós estamos agora no Brasil fazendo uma grande discussão, Caio, a respeito do modelo da educação que nós oferecemos para as nossas crianças. Que, ao meu ver, é um modelo já um pouco ultrapassado, aquela questão só da sala de aula fechada, o professor falando, lousa, giz. As crianças hoje, elas já nascem um pouco diferente no mundo de tecnologia e a escola ela precisa facilitar o acesso geral das crianças às multifacetas do mundo que a gente vive hoje. A escola de hoje ela ainda está igual à escola da década de 60, de 50, da década de 70. A escola ela precisa ser adaptada. E esses exemplos, como esses alunos que foram premiados, eu quero deixar aqui meus parabéns a todos eles pela iniciativa, ao professor, a direção da escola, traz isso para dentro da sala de aula, seja na área da cultura, da arte, do esporte, seja na área da tecnologia. A gente sabe hoje que está tendo muito fomento na área da robótica, alguma coisa. Eu acho que essa discussão e essa questão da educação, a gente precisa ser discutido o modelo dessa escola nova que a gente precisa fazer, do acesso a laboratórios, da interação entre um prédio escolar e o outro. Não dá, a gente sabe que não dá para ter um prédio com ginásio de esporte, com laboratórios, todos eles possíveis. Mas nós podemos ter uma rede interligada através de um sistema de transporte ágil para que a criança tenha acesso a uma educação realmente de qualidade e que represente muito daquilo que ela vai vivenciar no mundo, no dia a dia. É um mundo diferente, é um mundo muito mais tecnológico, e a escola precisa avançar nesse sentido. Eu acho que o período integral, como foi citado pelo vereador Furlan, para não falar demais, foi um grande avanço, só que agora a gente precisa dar o próximo passo. Não adianta a gente ficar só com aquelas aulinhas de inglês, informática básica, que é bom, mas é pouco, ficou pouco. A gente precisa agora dar um novo passo, que é fomentar essa escola mais dinâmica, essa escola que ela desperte no aluno
a vontade de criar, de interagir, de querer modificar as coisas. É isso que eu acho que a gente precisa fazer com esse modelo da nova escola que precisa ser apresentado. Eu acho que o vereador Mauro ele tocou num ponto muito importante, né? Eu desafio todo mundo que está aqui a visitar a sua escola hoje. Com certeza, todos nós iremos encontrar ela do mesmo jeito que de quando a gente saiu, né? Tudo na sociedade, né, evoluiu, menos a forma, né, da aprendizagem, né? Hoje há um bombardeio, né, de informação nas crianças. As crianças hoje já nascem já com o dedinho, né, para passar no celular, assim, é impressionante, né? Mas a educação ela ainda precisa ser, né, refinada. Eu tive, né, compartilhando lá no plenário da Câmara, eu e o vereador Farofa, a convite do secretário, né, Sadal Sakai, na Desenvolvimento, a gente foi lá no Google, lá no escritório, né, da Google, onde eles têm um projeto chama Full Experience, onde eles mostram e querem fazer parcerias com o poder público para fomentar, né, justamente essa questão, né, da educação. Uma educação mais prática, né, como o vereador Mauro falou, né, com iniciativas, né, mais ágeis, onde a criança, onde, né, o aluno, ele não tem um contato, né, com a tecnologia né, fora da escola, porque às vezes ele está lá na casa dele, ele está no caminho da escola, né, com o celular na mão, né, tendo tantas informações, a hora que ele chega na escola, o mundo é outro, né? É óbvio, né, que existe meio que o jeito certo, a gente entende né, que há padrões na área da educação, mas a gente tem que cada vez mais aprimorar isso. Como o vereador Mauro, o vereador Furlan disse, assim, a questão, né, da robótica é muito importante, né, pela lógica, isso ajuda muito na matemática, também a música e por aí vai, né? Então, assim, eu acho que isso faz parte, né, da evolução e saber, né, que a Secretaria, né, de Educação ela tem proporcionado isso, ela tem estimulado, né, que os seus professores, os instrutores participem desses programas, isso é sensacional. Janaína, me permita só aqui fazer um comentário. Acho que o vereador Caio entendeu bem o tom. Eu acho que é importante a gente falar disso. Por esses dias, a gente assistiu o Parlamento Estudantil aqui na TV Câmara. E uma das coisas que mais me chamou a atenção esse ano, que eu achei que as crianças iam falar muito a respeito de corrupção, por causa dessa situação que o Brasil está vivendo. E não foi. Eu fiz um levantamento entre os projetos, dos 46 projetos, se eu não me engano, 8 ou 9 tratavam sobre educação. Quase 20% de matérias que eles queriam inserir sobre leitura, sobre prática esportiva, de matérias que eles queriam inserir na grade curricular. Isso quer mostrar o seguinte, na minha visão, esse modelo está cansado para as crianças, ele precisa urgentemente ser melhor debatido, apresentado. O modelo de como a gente vai educar as crianças a conviver com o mundo, enfrentar, criar uma carreira profissional, precisa mudar urgentemente. As próprias crianças, e eu acho que esse é o grande segredo do parlamento, é mostrar isso. 20% dos projetos falavam já em novas matérias a serem inseridas. Mostra muito esse sentimento que a gente está debatendo aqui. O que você pensa disso? Eu acho que é isso. É despertar o conhecimento, né? Eu acho que a gente tem que proporcionar isso a nossos alunos e a gente vê que essas possibilidades a gente consegue colher frutos importantes à nossa sociedade. Falar de um outro assunto, a Prefeitura esse ano começou a incentivar os educadores, né, a conhecer mais sobre empreendedorismo. O que vocês acham sobre esse assunto e que pode trazer de benefício para a educação do município, vereador Caio Cunha? Bom, primeiro que eu acho que empreendedorismo, a gente tem que entender que ele não é uma aula, ele não é um tema, ele é uma cultura, né, ele é um comportamento, né? Os grandes países, eles começam, né, já a incentivar a sua população, as crianças, a ter um comportamento empreendedor. E quando a gente fala, né, de comportamento empreendedor, a gente acha que é só na área do negócio, meio que na área comercial.
mas sim a atitude empreendedora, seja ela social, seja ela na política, seja ela aonde for, ela é uma questão de prática, ela é uma questão de estímulo. Então, quando a prefeitura ela aborda os seus professores, que são os profissionais, que têm o contato com a nova geração, né? Se você pensar que um professor ele tem a oportunidade de estar com uma criança durante 4 horas e no meio das suas matérias básicas ele inserir alguns comportamentos empreendedores, isso meio que aponta para uma nova geração com um novo espírito, com uma nova postura empreendedora. Vereador. Eu acho que é muito boa a tua pergunta, porque a gente está falando em mudanças na educação. E quando a gente fala em mudanças para os alunos, a gente não pode esquecer que os profissionais estudaram nessa escola antiga também. Então é necessário fomentar novas perspectivas também aos profissionais para poder passar aos alunos. A gente vê que hoje há um aprendizado tanto do aluno com o professor, como do professor com o aluno. Mas o professor tem que se reciclar, tem que criar também novas perspectivas. Jana, eu acho muito legal pelo seguinte, o povo brasileiro, ele é um povo empreendedor, um povo que tem um jogo de cintura muito grande. Gosto da fala do vereador Caio, quando ele diz o seguinte, a gente separar o que é empreender do comércio, entendeu? O que é geração de riquezas, que são outras coisas na área da educação. Isso é natural. Esses dias eu estava conversando com a minha filha mais velha e estava perguntando quais as matérias que ela mais gosta, a aula. E ela falou assim, história. Eu olhei, história? Que não é uma matéria que uma criança de 11 anos... Não, eu gosto porque o professor, ele faz a aula cantando, ele faz contando isso, ele faz tipo criando um teatro, Então é o seguinte, esse é um professor empreendedor, que é o seguinte, que ele não quis pegar, ele empreendeu na sua forma de apresentar a matéria, de ensinar a criança dessa forma transformadora. Eu acho que é isso. E empreender tem muito disso, de você querer melhorar, de você querer transformar aquilo, entendeu? De uma forma positiva para que ela possa alcançar o maior número de pessoas. Então eu vejo com muito bons olhos, acho que é assim, essa saída. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição que a gente precisa ter coragem, entendeu? De fazer algumas mudanças. A gente apresentou, lá no plenário a gente aprovou isso, uma indicação ao prefeito da criação de um crescer específico sobre empreendedorismo e inovação, né? Onde uma geração um pouco mais entre jovens e adolescentes e até a geração adulta, ela possa ter oportunidade de estar se adaptando e conhecendo um pouco mais sobre empreendedorismo. Eu acho que a cidade ela ganha muito quando a sociedade ela tem um espírito empreendedor, seja, volto a dizer, seja na questão comercial, na questão social, na questão política, seja como for. Nós estamos com o tempo esgotando, eu vou pedir a consideração final de cada um dos vereadores. Vereador Furlan. Bom, é muito bom estar aqui com o vereador Mauro, o vereador Caio, com os telespectadores e falar da educação. Educação é um tema muito importante, acho que é o mais importante, né, o que causará transformações na nossa sociedade se a educação for bem feita. E a gente fala muito em mudança. Toda mudança gera questões comportamentais, né? Eu sou responsável por um colégio particular, eu vejo com as mudanças, a gente mexe com os pais, com os alunos, com os próprios profissionais. Mas a gente tem que conscientizar as pessoas que a mudança muitas vezes é necessária e que a gente tem que dar um passo adiante. A educação do nosso município é muito elogiada, não só a educação, a merenda, o período integral que atinge mais de 50% dos alunos, a gente tem que continuar fomentando essa educação de qualidade ao nosso município. Vereador Mauro Araújo. Janaína, primeiro, obrigado pela oportunidade aqui, cumprimentar rapidamente meus amigos, vereador Caio, vereador Furlan, membros também da Comissão Permanente de Educação. Eu acho que é isso, acho que hoje o debate ele foi focado num assunto muito interessante, dessa questão da nova educação. Educação não é só escola, sala de aula, não é só para criança de 5 anos. É uma educação, que nem diz bem o vereador Caio aqui, para empreender. É papel do município auxiliar a população no geral, todo cidadão a ser um cidadão melhor. Claro que nós temos a responsabilidade de alfabetizar as nossas crianças.
Agora, educar um povo é algo maior e é isso que eu acho que a gente pode ajudar, que a gente pode evoluir. Obrigado, gente. Vereador Caio. Eu acho que aquela frase né, que as crianças são o futuro do Brasil, ela nunca teve tanta necessidade, né, de ser verdade agora. Né? Eu acho que a gente passa, né, por um momento muito delicado, né, de país, onde a nossa esperança ela é depositada numa próxima geração. Né? Eu acho que a minha geração, do vereador Mauro, do vereador Flan, é uma geração de transição. E nada mais importante de quando você fala, né, de geração é você falar sobre educação. Porque é onde que dá o norte, é o que prepara, é o que gera conhecimento. Então, assim, eu fico muito feliz de estar hoje aqui debatendo, né, sobre um tema tão importante para a sociedade. Obrigado. Muito obrigada pela presença de todos. Agradeço também a você, telespectador, e até o próximo programa.